Pai do Senhor Jesus, irmãos. Vou falar um versículo da Bíblia aqui, né? Nos Salmos, tá? Nos Salmos. Peraí que eu tô perdida aqui. Aqui. Salmo capítulo, né? 78. Vou ler somente porque ele é grande, não vai dar para ler tudo, né? Não vou ler tudo, não. Vou ler do 19, tá? Esse salmo aqui, quando vocês for ler, vocês conferem aí, é o 78, perdão, né? 78, Salmo 78. 19. 78 e versículo 19. Falaram contra Deus e disseram, poderá Deus porventura preparar a nós uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, a água correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, né? E acendeu um fogo contra Jacó e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivessem mandados as altas. Irmãos, hoje eu parei, né? Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus e fizesse chover sobre eles o maná para comer, e eles tivesse dado do trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos, e lhe mandou comida com abundância, né? Fez soprar o vento do oriente, nos céus trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre ele carne como pó, aves de asas como a areia do mar, e fez cair no meio do seu arraial ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram, bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava com comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, né? Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo eles à morte. Então procuravam, onde é que eu parei aqui? Seus anos na angústia, que procuravam e voltavam de madrugada, buscavam a Deus, lembrando-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele é que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que era carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes provocaram no deserto e ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder de sua mão, nem no dia em que os livrou do adversário. Então, vou ler isso até aqui, irmãos. Então, aqui, essa época aqui, né? Esse povo aqui era ingrato a Deus, né? O Senhor livrou eles de Israel, né? Tirou da fúria do inimigo, do adversário, né? Lá porque eles eram escravizados, né? E quando Moisés Deus escolheu Moisés para poder tirar ele lá da terra do Egito, né? E eles murmuravam, né?
e não conseguia sair da terra do deserto, né? Ficava criticando Deus, falando mal do Senhor, né? Duvidando de Deus e reclamando, murmurando. O Senhor fez chover do céu, né? O maná da bênção que foi o alimento, né? Pão também, carne, né? Na época lá, arroz, né? Caiu, então eles fartaram de tanto comer, né? E mesmo assim eles foram ingratos com Deus. Eles não reconheceram, né? O que Deus fazia por eles nessa época, né? O que Deus fez por eles, né? Só que aí, quando o Senhor irou contra eles, o Senhor também matou muitos, né? Que aqui o Senhor fala, né? Que aqui, ó, e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel, né? Então o Senhor irou contra eles e matou os mais fortes, e os escolhidos de Israel, né? Para que Deus mostrasse que Deus é Deus, né? E assim, quando eles viram que Deus pesou a mão contra eles, o que eles fizeram? Eles lembrou, né, de que Deus era a sua rocha, né? Aí eles lembraram de que Deus era a rocha deles. E começou a buscar de novo o Deus do Altíssimo, né? Em oração, né? Só que o Senhor, ele tem um coração tão bom que Deus viu que era reto com ele, né? E foram fiéis também ao seu conserto, né? Então o Senhor perdoou e começou de novo a dar as bênçãos que eles mereciam, né? E nós hoje não somos diferentes, nós hoje somos da mesma maneira, da mesma forma. Às vezes nós não sabe agradecer pelo que nós tem em casa, né? Às vezes você tem só um arroz, você está reclamando, você tem só um feijão, você está reclamando, né? Porque eu falo assim, porque eu mesmo era assim, irmãos. Eu era assim, tinha arroz, tinha feijão, tinha verdura, vamos supor, mas não tinha carne, né? Eu reclamava, ficava reclamando, murmurando, né? Como se diz, não sabia agradecer o que Deus te deu ali, né? Então, nós temos que agradecer. Quando a gente levanta, a gente tem que agradecer ao Senhor pelo ar que respiramos, temos que agradecer pela comida que bebemos, temos que agradecer por poder estar vivo, porque nós somos pecadores. Se a gente morrer de qualquer maneira, nós não vamos ter salvação. Por isso nós temos que acordar cedo e agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, que eu estou viva, que o Senhor venha me ajudar eu saber pedir perdão, agradecer pelas coisas. Então, irmãos, às vezes nós não reconhecemos o que Deus faz por nós, né? E só do de Deus dá o livramento para nós, dá saúde para nós, porque a gente pode olhar aí no mundo aí, os trem tá feio, irmãos, é muita coisas ruins que tá tendo pelo mundo, né? São muitas enfermidades, são muitos tipos de, de coisas ruins que o adversário traz pra gente, né? Então, nós temos que agradecer pelo nosso alimento, pela nossa saúde, pela família, por tudo que nós temos. E não murmurar e confiar no Senhor. E orar, porque que o Senhor falou, ó. Mas Ele que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, né? E não o destruiu antes, muitas vezes. Desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, viu? Então, se nós ainda pedir perdão pelo Senhor, com o coração sincero, Deus, Ele perdoa a nossa iniquidade, as nossas fraquezas, a nossa injustiça, o nosso pecado, perdoa tudo, né? Que nós fazemos. Mas não podemos cometer de novo, porque não é porque Deus perdoou, você fez uma coisa errada aqui, o Senhor te perdoou, tá, eu vou pecar de novo e pedir perdão de novo. Não, não é assim, porque aí já está fazendo Deus de besta, né? Então não é assim que nós podemos fazer, né? Temos que entregar nossa vida totalmente para o Senhor. E se você vê que errou sem querer, inocente, como se diz, né? Pede perdão pro Senhor e fala para Deus te ajudar para você não pecar de novo naquilo que você cometeu, tá? Então, e Deus, Ele fala também aqui que Ele nos livra do adversário, né? Então, o adversário é o quê? O adversário é hoje as coisas que estão aí ao nosso redor. Porque o adversário, ele é o inimigo, né? Ou melhor para falar, ele é o próprio diabo mesmo, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele entra num casamento, destrói o casamento. Ele entra na família, destrói os filhos. Ele entra no lar, destrói a situação financeira. E assim ele vai. Então, ele acaba com tudo. Por isso que nós temos que orar, buscar o Senhor e temos que saber agradecer a Deus por tudo, porque nós não pode ser como esse povo aqui antigamente, né? Que saiu da terra do Egito, Deus tirou eles lá
né? Mesmo o Senhor dando comida para eles, o maná do céu, que desceu do céu, infartou eles não precisavam ir trabalhar, ver a bênção do céu, né? Para eles, e eles ainda murmuravam. Nós hoje, irmãos, o Senhor não joga lá do céu para nós aqui aquele alimento que jogou na época aqui do povo que foi do Egito. Ele não joga do céu. Você pode olhar na rua e que não tem arroz no meio da estrada assim, caída do céu. Não tem ave caída do céu. O que nós temos? É pedir Deus força para trabalhar, porque o alimento que Ele dá é do nosso suor, né? Para nós trabalhar, né? Trabalhar e reconhecer pelas nossas mãos. Então, o que nós temos que fazer? É agradecer a Deus, viu? Reconhecer que Deus é bom por nós, mesmo na dificuldade, mesmo que se você tem só um trenzinho, agradece Ele, pede Deus para poder prover os alimentos à casa, né? Eu faço isso, irmãos, e Deus é tão bom por nós que mesmo que a gente não está trabalhando, quando está acabando os últimos alimentos, o Senhor provê para nós. Ele não deixa faltar para nós. Então é assim que Deus trabalha, tá? Só que você tem que crer nele, confiar e ter fé e não viver murmurando. Entrega para Deus, entrega para o Senhor, que o Senhor vai fazer as coisas certas, né? O que o Senhor quer? O Senhor quer que a gente reconheça Ele como Senhor e Salvador, né? Que nós temos Ele acima de todas as coisas. Às vezes Deus não abre uma porta para uma pessoa de emprego porque a pessoa não reconhece a Deus, o que Ele faz, nem o que Ele é, né? Aí fica resmungando. Às vezes Deus não abre também a porta para uma pessoa por causa que a pessoa é muito vaidosa demais e não reconhece a Deus, coloca a vaidade em primeiro lugar. Também não faz isso para a pessoa, não dá uma saúde, não entrega aquilo, porque a pessoa está adorando outros deuses e não reconhece Deus em primeiro lugar. Então, não é que Deus é ruim, é que Deus ele é bom, mas ele também é, e quando ele ir, irmã, ele puxa mesmo a orelha da gente com alicate, não adianta. Deus ele é o dono da vida, ele dá a vida, ele tira a vida e ele faz o que ele quiser, viu? Nós é que não somos nada diante de Deus, mas Deus é tudo diante de nós e acima de nós, viu? Então, vamos reconhecer a Deus, porque o Senhor quer a nossa salvação e Ele amou nós para nos salvar, para que um dia nós vai para o reino do céu morar na mansão celestial que Ele preparou para nós. Então, o Senhor não é ruim, Ele é bom até demais, porque já põe no lugar de Deus, irmãos, ninguém tem paciência com ninguém hoje mais não. Imagina, se nós fosse dono das pessoas, Deus me livre, nós já tinha batido em gente, já tinha espancado, já tinha... É assim que o ser humano é, né? Então, Deus não, Deus ele é amor, mas ele também é fogo consumidor e ele é bondoso também, tá? E é misericordioso, porque ele fala na palavra aqui, ó, misericordioso, viu? Então, é isso que o Senhor quer, tá? O Senhor quer que a gente para de murmurar, porque mesmo que nós está passando pelo deserto, nós não podemos murmurar, tá? Aqui na palavra do Senhor fala, confere em Salmos 78, tá? E o versículo que eu li foi do 19, tá bom? Então, Deus não quer que nós murmura, Ele quer que nós passamos pelo deserto dando glória a Deus e glorificando Ele e agradecendo Ele, tá? Porque daí as bênçãos Ele vai dar para nós sob medida e do jeito que nós merecemos, tá? Então, fica todos na paz do Senhor Jesus. Eu deixei aqui essa palavra de hoje para vocês refletir. Que Deus venha abençoar cada um. Que esse final de semana seja cheio de bênção, né? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Ama a vida, irmãos, mas ama Deus em primeiro lugar. E não nega o nosso Senhor Salvador. Amém? Fica com Deus. Até mais.